Já tá gravando? Gravando. Dá pra escrever aqui? Pode ir? Ô Ruth, resumidamente é o seguinte: a gente sabe que ácido mais base é igual a sal mais óxido. A gente sabe que ácido é hidrogênio com a metal, que base é metal com hidroxila, que sal é metal com a metal, e o óxido é toda a substância com dois tipos de elementos químicos, né, onde um deles é oxigênio, à exceção do flúor. Não pode aparecer o flúor no óxido. Então vamos lá. Então aqui eu tenho hidrogênio com a metal, metal com hidroxila, metal com a metal, e composto binário, portanto, de dois elementos, onde um deles é o oxigênio, e o oxigênio é o mais eletronegativo. A gente sabe que, por tamanho, na tabela periódica, vou fazer a tabela aqui pequenininha, a gente sabe que na tabela periódica o local do hidrogênio é no meio, portanto eu não vou considerar ele como metal. Então dessa forma, e a eletronegatividade do hidrogênio ela é 2,1, enquanto a dos metais é menor e a dos ametais é maior. O último aqui é o FON, né? FON. Então, e aqui o hidrogênio. Então eu vou dizer o seguinte: por tamanho, não sei se eu posso fazer isso, mas eu posso dizer assim, que os metais têm um tamanho maior, o hidrogênio intermediário, e os ametais têm tamanho menor. Então se eu fosse fazer aqui, seria isso aqui, ó: hidrogênio com cloro, hidrogênio maior, o sódio com oxigênio com hidrogênio, aqui o sódio com cloro, e aqui o oxigênio com dois hidrogênios. Essa seria a ideia, né? Todas as vezes que eu tiver metal aqui, ele vai aparecer na base e no sal, né? O metal aqui é o sódio. Todas as vezes que eu tiver metal, o composto é iônico. Se o composto é iônico, eu tenho alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Os ácidos não tem metal, portanto o composto é molecular, vou chamar de covalente também, tá? Covalente. Então e aqui nos óxidos eu tenho que ter cuidado, porque na água eu tenho um óxido de hidrogênio, mas existem dois tipos de óxidos. Existe o óxido metálico e existe o óxido ametálico. O óxido metálico, por exemplo, é o MgO, e o ametálico, por exemplo, é o CO2. Então são óxidos diferentes. Quando tem metal, o ponto de fusão e ponto de ebulição é alto. Quando não tem metal, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é baixo. Então aqui eu tenho: os ácidos são substâncias moleculares, as bases e os sais são substâncias iônicas, a água é uma substância molecular, os óxidos ametálicos são moleculares, mas os óxidos metálicos são iônicos. Então aqui é iônico e aqui é molecular. Só lembrar o seguinte: o que é um composto iônico? É quando eu tenho grande diferença de eletronegatividade, ou seja, eu tenho grande diferença de tamanho. Um átomo grande perde elétron, o átomo pequeno ganha elétron. Portanto, eu acabo tendo um composto onde um é positivo e o outro é negativo. É o caso aqui, ó. Isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, né? Ó, negativo, positivo. Aqui eu não tenho isso aqui, porque esse composto aqui, a diferença de tamanho e força de puxar elétron entre hidrogênio e cloro não é tão grande, então eles compartilham. Aqui eu tenho o sódio, né, que perdeu o elétron para o cloro, então aqui é positivo, aqui é negativo. Então, só lembrar: composto iônico é aquele que tem metal. Composto molecular não tem metal. Seria uma ideia mais ou menos, né? Porque onde estiver metal, o metal perde elétron. Perdendo elétron, ele é íon positivo. E quem está do lado dele, sendo a metal, ganha elétron.
e aí vira aí o negativo. Outra coisa que tem que falar também é com relação às chamadas substâncias puras. Substância pura é toda substância que chega à estabilidade. Então, o ácido, todo ácido é substância pura, toda base é substância pura, todo sal é substância pura e todo óxido é substância pura, porque chegou à estabilidade. Mas vou dar um exemplo aqui, ó. O2 e vou botar o H2O. Nesse caso aqui, se eu for representar, ó, 2 oxigênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então eu tenho moléculas de O2. Essa molécula é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Moléculas iguais, substância pura. Agora eu vou dar outro exemplo aqui, a água. Bota molécula d'água. Essa molécula é igual a essa, que é igual a essa. Moléculas iguais também, substância pura. Só que aqui eu tenho uma substância formada por um só tipo de elemento, portanto é uma substância pura simples. E aqui eu tenho uma substância formada por mais de um tipo de elemento, que é uma substância pura composta. Só para terminar, eu vou fazer o seguinte. Olha só, rapidinho. As substâncias puras são aquelas que têm um único ponto de fusão e um único ponto de ebulição, né? Então, ó, esse é o gráfico geral das substâncias puras. Então, eu tenho um único ponto de fusão e um único ponto de ebulição. Então aqui seria sólido, líquido, gás. No ponto de transformação de sólido em líquido, eu tenho sólido líquido. No ponto de transformação do líquido em gás, eu tenho líquido gás. Vou dar um exemplo aqui. Então, a substância pura, seja simples ou composta, toda substância pura possui dois patamares, que corresponde a um único ponto de fusão e a um único ponto de ebulição. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma pedra de gelo e começo a derreter ela, vai dar uma poça. O calor vai da parte mais quente para cá, a parte mais fria. Então o calor que chega, ele viria para cá e não para cá. Então, enquanto não derreter toda essa pedra de gelo, a parte de cá não começa a esquentar. Portanto, o calor é distribuído de forma que, no geral, a temperatura permanece constante até que haja toda a passagem de estado para o estado seguinte. Então, durante a passagem de estado na substância pura, a temperatura permanece constante e eu tenho dois estados físicos ao mesmo tempo. É o mesmo que acontece quando vai fazer café. E aí o que acontece? Na hora que eu, antes de botar nada na água, ela começa a fazer bolha. Essas bolhas são a água passando para o estado gasoso. Enquanto não passa toda a substância para o estado gasoso, a temperatura permanece constante. E tem uma outra coisa aqui, que é a questão da mistura. Na mistura eu não tenho esses dois patamares. Então, na mistura eu tenho isso aqui, ó. Ou eu tenho essa situação, portanto aqui, ó, não está plano e não está plano. Quer dizer, eu tenho vários pontos de fusão e vários pontos de ebulição. Ou eu tenho isso aqui, ó, eu tenho a temperatura constante na fusão e a temperatura não é constante na ebulição. Ou então eu tenho o inverso, a temperatura não é constante na fusão e é constante na ebulição. Todos eles são exemplos de mistura. Mistura é quando eu tenho moléculas diferentes. Ó, aqui eu estou fazendo uma representação da água com gás do oxigênio. Ó, da água com gás do oxigênio, tá vendo? Então eu tenho essa molécula igual a essa, que é igual a essa, mas é diferente dessa. Essa molécula é igual a essa, igual a essa, igual a essa, mas é diferente dessa. Quando as moléculas forem diferentes, eu digo que isso aqui é uma mistura, tá? E fechando, né, o raciocínio, eu tenho isso aqui, ó. Se eu for levar em consideração a pressão, uma atmosfera, que é a pressão normal, eu vou ter esse aqui, é o gráfico das substâncias puras. Então eu tenho aí o estado sólido, líquido e gasoso. Então aqui eu tenho o que eu chamo de ponto de fusão e aqui eu chamo de ponto de ebulição. Então, por exemplo, a água seria 0 grau aqui e 100 grau aqui se fosse a nível do mar. Se eu colocar qualquer coisa na água, ela vira uma mistura. Então agora eu vou ter um aumento do ponto de ebulição e um abaixamento do ponto de fusão. Então, se eu misturar sal na água, a água vai passar
a passar para o estado sólido a uma temperatura menor que 0 grau e só vai passar para o estado gasoso a uma temperatura maior que 100 graus. Então, quando eu pego uma substância pura e submeto essa substância pura ao encontro com outra substância, eu tenho um abaixamento do ponto de fusão e um levantamento do ponto de ebulição. Por isso que esses dois patamares ficam inclinados. Então a ideia básica é essa. Aqui eu estou levando em consideração uma atmosfera que é pressão ambiente. Se eu mudar aqui, eu consigo passar, por exemplo, mexendo na pressão, eu consigo passar a água direto do estado sólido para o estado gasoso, mas não na pressão que a gente está. Então a ideia seria essa. O gelo seco, que é o CO2, a pressão normal de uma atmosfera, ela está aqui, ó, ela está abaixo do ponto triplo. Então eu passo direto do sólido para o líquido. Então não passa do sólido para o gasoso, não passa pelo estado líquido. É isso a ideia.